A primeira parte do modelo Notion, parte de projetos, é a página destinada ao cadastro dos pacientes. Vamos acessar a página Pacientes. Neste ambiente são cadastradas as informações dos pacientes, incluindo anamnese, quadro de pacientes ativos, pacientes que contrataram os planos. Cada paciente possui uma página de histórico que registra todas as inclusões, incluindo consultas, medicamentos, documentos e agenda desse cliente. Na tabela Cadastro de Pacientes, basta clicar no nome para abrir a respectiva página. Então, cada cliente tem uma página específica com as relações que são incluídas para esse paciente. Documentos, que foi incluído um paciente, medicamentos, que foi incluído um paciente. A parte de agenda, de consultas, que foi incluído esse paciente, ele vai criar esses registros dentro das tabelas que estarão especificamente na página do cliente, certo? Então, a seção de cadastro de pacientes é onde iremos incluir os novos pacientes e preencher as informações para a primeira consulta, aquelas informações iniciais de contato do cliente, do paciente, e informações durante o acompanhamento, a parte de consulta. Clicando no nome do paciente, exibe uma tela de resumo das informações que são relacionadas ao paciente. No quadro de pacientes, é organizado pelo status contato, consulta e concluído, certo? Nessa página, temos algumas visualizações. A visualização principal, que é o cadastro de paciente e psicologia. O quadro de paciente é uma estrutura de Kanban para entender em que etapa o paciente se encontra. Planos psicológicos por cliente com total de faturamento registrado. Então, como que é essa visualização? A seção de planos psicológicos é onde cadastra os produtos de venda do psicólogo e pode ser relacionada aos pacientes, além de um acompanhamento do faturamento por produto. Ou seja, aqui alguns exemplos. No meu consultório, eu tenho teste psicotécnico, eu tenho um produto de testes psicológicos e eu tenho um produto de consultas. Até agora, eu tenho um cliente cadastrado que comprou o produto teste psicotécnico. Naturalmente, eu vou lá no João e cadastro quanto o João está pagando. Toda vez que eu relaciono o João a um plano psicológico, essa informação é totalizada nessa tabela. A gente tem uma visualização simplificada dos planos. Porém, essa tabela tem o objetivo principal de cadastrar um novo plano e gerenciar esse plano. Essa tabela ela está organizada por faturamento. Então também conseguimos visualizar, ter uma visualização prévia de qual plano que está gerando mais faturamento para o negócio. E obviamente quais foram os clientes que foram relacionados a esse plano, certo? Então é muito importante, um paciente pode ter mais de um plano, tudo bem? Vamos lá então num exemplo, vamos cadastrar um novo paciente para ser simples de entender. Então, coloquei o nome. Nós podemos iniciar o cadastro das informações desse paciente pela essa tela inicial dessa tabela ou abrir esse paciente, digitar o nome. Então, Marcos. Qual é o status do Marcos? Olha, o Marcos entrou em contato. Data de nascimento do Marcos. O data de nascimento do Marcos, vamos dizer que é 8/2/2000. Ele naturalmente já preenche a partir de uma fórmula quantos anos o Marcos tem. Vamos preencher endereço, e-mail, sexo, valor. O Marcos comprou, tá interessado aqui na consulta inicialmente. Então, cada consulta vale R$300. Ele é do sexo masculino. Está previsto uma data de início, talvez, para 26. Data de pagamento, toda vez, a cada dia 26. Então, número de telefone. Quais são os planos? Por enquanto, o Marcos não tem plano nenhum, mas vamos dizer que o Marcos passou para a fase de consulta. E ele comprou o plano de consultas. Então, como vocês podem perceber, eu clico dentro do quadradinho e ele me sugere a alteração. Deixa eu voltar aqui no Marcos que eu cliquei dentro. Então eu posso ter, como dito, mais de um plano. Pode ser que ele comprou consultas e teste psicotécnico, tá? Então é só eu clicar dentro do campo que ele já aparece para edição.
Data de término. Ainda não tem, essa informação é somente para controle interno. Tanto data de início, data de término é uma informação para controle interno. Não temos, não precisamos incluir. Documentos. Ainda não temos nenhum documento para incluir, mas só para visualização, pode ser que o Marcos contratou um teste psicotécnico, eu já tenho um teste psicotécnico digitado, padronizado, já vou incluir pro Marcos e daí eu posso fazer a impressão e relacionar que o Marcos teve acesso a essa informação, ele tem que imprimir essa informação para o Marcos, alguma coisa assim. Medicamentos, então o Marcos começou a utilizar a medicação A. Profissionais parceiros, quem eu indiquei o Marcos ou de quem eu recebi a indicação do Marcos. E tarefas psicológicas, olha, eu fechei a consulta aqui com o Marcos e eu tenho uma tarefa inicial de adequação do cadastro de paciente do Marcos para adequar qualquer coisa. Enfim, tem uma tarefa interna, posso ter isso. O Marcos fez uma consulta, então eu vou lá na consulta e relaciono lá que o Marcos fez a consulta, consigo ter as informações. Toda vez que nós abrimos uma informação inicial de um paciente, ele vai abrir com uma ficha de anamnese psicológica adulta, isso é um exemplo, tá? Já mostro como fazer a edição. Já vai trazer, então, um plano psicológico do paciente, então somente os planos psicológicos que estão relacionados ao Marcos ou outros pacientes. A parte de consultas, quais foram as consultas realizadas que estão relacionadas ao Marcos. A agenda mensal, então, o Marcos contratou, já vou deixar definido todas as consultas que foram contratadas. Preciso fazer uma reunião de alinhamento com o Marcos. Preciso cumprir uma tarefa, aqui vai aparecer para você toda a agenda relacionada ao Marcos, tá? Então, esse modelo para todo novo cadastro de paciente, ele já está pré-formatado. Só para fins de exemplo, se você colocar o mouse em cima da tabela, ele vai aparecer no canto direito em azul escrito New. Nós teremos aqui um template para um novo cadastro de paciente, está com o nome de paciente, default, correto? Então clica nos 3 pontinhos e clica em Edit. A partir desse momento, nós vamos editar. Toda vez que eu inicio um novo cadastro de paciente, ele abre com essa estrutura. Se incluir alguma informação, essa informação é nova. Se eu deletar alguma informação aqui, essa informação é deletada. Então eu recomendo ir nessa parte de edição do template para cadastro de novo paciente, quando você tiver certeza que você não precisa usar a informação ou que precisa incluir uma nova informação. A partir disso, vamos para as outras páginas que o modelo possui.